Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento bíblico. E o tema deste vídeo, assim foi o juízo ocorrido no ano 70 DC, quando Jesus voltou pela última vez. Eu vou fazer esse vídeo, ele vai ficar um pouco longo. Porque não tem como eu fazer. Eu vou falar de Lucas e de Apocalipse, mas não tem como eu pegar versículo solto que não dá um entendimento. Posso fazer um quebra-galho. Quebra-galho, eu pego um versículo desse e faço. Mas tem horas que você pega um versículo e você faz um vídeo bacaninha. Já nesse caso, não, porque esse caso você tem que ler um capítulo inteiro. Então esse vídeo vai ficar um pouco longo, eu não vou ficar muito falando antes, eu já vou logo para a leitura. Eu vou procurar ler o mais rápido e vou passar meu entendimento. Cabe você não é obrigado a acertar o seu relógio com o meu. Você não é obrigado a aceitar o meu entendimento, mas você tem a obrigação de pelo menos abrir a sua Bíblia e ler, para ver qual é a sua postura, conforme a contextualização. Então eu te convido a ler Lucas capítulo 11, do 37 ao 51. Estou utilizando o texto da NVI, Nova Versão Internacional. E o subtítulo aqui, que isso não voga muito, mas está: Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos peritos da lei. O entendimento aqui está muito superior a esse subtítulo, mas tudo bem. Vamos ler então Lucas 11, 37? Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. 38. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. 40. Insensatos, quem fez o interior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. 43. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. 44. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos da lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. 46. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus: ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Veja que o chicote estralava nos dias de Jesus contra todo tipo de religioso, todo tipo de religião. Líderes religiosos nunca agradaram a Deus. 47. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. 49. Por isso Deus disse à sua sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração, leia e presta atenção aqui, pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo. 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Então veja, eu li esses versículos aqui para que você entenda que o juízo de Deus deveria vir naquela geração, na geração que Jesus estava falando. E sobre quem viria o juízo de Deus? Sobre quem Deus derramaria o cálice da sua ira? Sobre os israelitas, sobre os judeus. Não foi contra os gentios, não foi sobre os gentios, porque eles, os judeus, receberam as leis e não as cumpriram. Pelo contrário, usaram das leis, dos 613 itens, para condenar pessoas, para matarem pessoas, para aprisionar pessoas e também para açoitar pessoas. Inclusive, foi através da lei
que Jesus foi condenado. Foi condenado à morte de cruz. Foi pendurado em uma cruz. Então veja, quando você lê isso daqui, não tem como você futurizar a volta de Jesus. Aqui deixa muito bem claro que as contas seriam cobradas deles. O juízo viria sobre eles. E a geração aqui são 70 anos. Isso aqui Jesus falou entre o ano 30 e o 33. Quando fechou a geração, foi no ano 70 DC. Aí você fala, mas como você sabe disso? Porque Daniel 9:2, Daniel disse, pela profecia, que pelos escritos de Jeremias, que está lá no capítulo 25 e capítulo 29, que ele entendeu que a desolação, a destruição de Jerusalém iria durar 70 anos. Tá, aí para completar isso daqui, por isso que eu falo que o vídeo vai ficar um pouco longo, aí isso aqui eu li rapidinho e o tempo foi bom. Agora vamos para Apocalipse, porque o livro do Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor. O que significou o dia do Senhor? Significou o juízo de Deus. Porque veja, quando você entender aqui, deixa eu colocar aqui, ó, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Por isso que eu sempre toco nessa tecla. O dia que você entender o que significou o dia do Senhor, então você entenderá todo o livro do Apocalipse, os 22 capítulos. No dia do Senhor, no dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Então, aqui João estava falando que era o dia do Senhor. Aí se você tiver uma Bíblia de estudo, você vai ver que todas as Bíblias de estudo, eu tenho 48, 49, juntando Bíblia de estudo, juntando Bíblia normal. Todas de estudo no rodapé, os doutores, os mestres, eles colocam que representava o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, domingo. Mentira! Mentira! O primeiro dia da semana era o primeiro dia da semana mesmo, não tinha outra especificação para esse dia. Agora, o dia do Senhor era o dia do juízo. Amós 5, 18 ao 20, Sofonias, Lamentações, Joel, Malaquias 4, tudo fala sobre o dia do Senhor. Ai que o dia do Senhor já está chegando. Então João estava no dia do Senhor. E para que foi escrito o livro do Apocalipse? Foi o livro falando que o juízo de Deus tinha chegado. Então agora vamos em Apocalipse 18. Por isso que eu falei aqui, eu vou ter que ler os 24 versículos, tá? Para completar o raciocínio. Então Jesus falou em Lucas 11 que as contas seriam cobradas deles. Eles, aquela geração, a geração dos 70 anos, seriam responsabilizados pelas mortes de Abel até Zacarias, ou seja, de todos os profetas. Aquela geração lá que seria. E assim está no Apocalipse 18, a partir do versículo 1. Fala a queda da Babilônia. Depois disso, veja que respeita a contextualização, respeita a verbalização, respeita o que está falando aqui. Era para o presente lá de João. Isso daqui não é para o futuro. Isso aqui João estava falando o que estava acontecendo naqueles dias. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada pelo seu resplendor. João não viu literalmente, ele não viu um anjinho. Eu sou o anjo, não sei o que. Ele não viu isso. Todo o livro de Apocalipse é um livro espiritual. Ele estava em espírito no dia do Senhor. Então ele estava vendo as coisas que estavam acontecendo. Espiritualmente, o juízo de Jesus, quando ele voltou de uma forma espiritual. Ele não veio por sobre as nuvens. 2. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. A Babilônia, Jerusalém, o templo que estava lá em Jerusalém, aquilo tudo era a Babilônia. E aqui estava falando que caiu, porque estava sendo consumado o juízo. Então Jesus disse lá em Mateus 24, do versículo 1 ao 3, aos seus discípulos, quando eles estavam no Monte das Oliveiras, os discípulos mostraram o templo, olha, Senhor, que templo bonito, não sei o que lá, e Jesus falou o quê? Que não ficaria pedra sobre pedra. Aí, durante o decorrer do capítulo 24, os discípulos perguntou: quando acontecerá isso e quando será o fim dos tempos? Quer dizer, a queda do templo era o sinal do fim dos tempos, do fim do juízo, o juízo de Deus, que foi o dia do Senhor. Então ele bradou com voz poderosa: caiu, não é para o futuro cairá. Caiu.
a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Esses espíritos imundos não é pomba-gira, tranca-rua, não. Isso daqui foi a maldição que está lá em Deuteronômio 28, 28. E que foi dado fim aos espíritos imundos em Zacarias capítulo 13, versículo 2. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Era a cidade grandiosa, era a cidade onde Davi acampou, Jerusalém, era conhecida em todo Israel, era a principal cidade do mundo. Habitado naqueles tempos, o que era habitado, a principal era Jerusalém. Então ouvi uma outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, das transgressões das leis, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até os céus, e Deus se lembrou dos seus crimes. 6. Retribuíram-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Olha, façam-lhe sofrer. Foi uma ordem de Deus, façam-lhe os que estão dentro de Jerusalém sofrerem, mulheres comerem os seus recém-nascidos, comer a placenta, está lá em Deuteronômio 28, 43 em diante, 47 em diante. Jesus disse, Lucas 21, a partir do versículo 20, ai das que estiverem grávidas naqueles dias, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Então era a mesma proporção da glória e do luxo que a Jerusalém tinha se tornado, que o sofrimento seria igual, porque eles receberiam a paga igualmente a sua riqueza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Julgamento. E o fogo aqui, se você ler Isaías 29, fala sobre a lareira de Deus, a Ariel de Deus. 9. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Que fumaça foi essa? Jerusalém foi destruída quase totalmente pelo fogo. Sobrou só 1/3 ou 1/4 da cidade de Jerusalém. O templo foi destruído pelo fogo até os alicerces. Veja que isso aqui se referia à grande meretriz. A Babilônia se referia a Jerusalém, os seus habitantes e o templo que havia lá, que era o símbolo maior da lei. 10. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Ei, chegará ou chegou a sua condenação? 11. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. 12. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. 13. Canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho, azeite de oliva, farinha fina de trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagem, corpos, almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessa cidade, dessas coisas que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornadas de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe.
Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? 19. Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. Veja, tudo rápido, tudo isso no ano 70. Celebrem o que se deu com ela, ó céus, celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. O que foi mesmo que Jesus falou? Lá em Lucas mesmo falou o que aqui? Que eles o quê? Seriam o quê? Aqui, cadê? Aqui, ó. No Lucas 49, 11, 49. Por isso Deus disse a sua sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos dos quais eles matarão alguns e a outros perseguiram. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável. Voltando lá, celebrem o que se deu com ela, ó céus, celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhes o que ela fez a vocês. Aqui foi a retribuição, foi a paga, foi a cobrança de contas. Está vendo aqui? Estava falando, vocês que foram mortos lá em Jerusalém, vocês que sofreram na mão dos líderes religiosos, vocês que sofreram na mão dos seguidores de Moisés, chegou o juízo, Deus julgou. 21. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a no mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífices algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Você consegue, você tem o discernimento, você tem assim a sensibilidade de você ligar uma coisa com a outra? Lucas 11, isso também está em Mateus 23, lá no finalzinho. Lucas 11, ele falou, Jesus disse que aquela geração, elas seriam responsabilizadas, as contas seriam cobradas deles, daquela geração, porque foram eles que mataram, os pais deles que mataram os profetas, os pais deles que aprisionavam as pessoas. Então a maldade, a ruindade, a perversidade estava na descendência deles, nos antepassados deles. Por isso que ele disse, vocês com o feito de vocês estão aprovando o que os seus pais fizeram. Então é esta geração que será. Aí quando você vem para o livro do Apocalipse, que foi o dia do juízo, o dia do Senhor, aí você entende Apocalipse 1:10, você procura saber, conhecer o que significou o dia do Senhor, aí você vê que foi o juízo. Porque ele falou que o dia do Senhor estava chegando. E como seria triste. Deixa eu até colocar aqui, quer ver? Para você ver o dia do Senhor, para a gente dar uma completada nesse raciocínio. Eu quero ler Amós, que Amós é um pouquinho mais completo. 5, do 18 ao 20. Veja. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Olha o que era o dia do Senhor falado pelo profeta Amós. Vamos ver se aqui tem outra referência boa para a gente ler. Joel 2, 1 e 2. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, Jerusalém. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens de negridão, assim como a luz da aurora se estende pelos montes,
um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá em gerações futuras. Isso aqui foi o dia do Senhor. Por isso que, graças a Deus, você vê a gente vai ligando uma coisa com a outra e Deus vai dando um entendimento. Aí você chega a Apocalipse 1:10, no dia do Senhor achei meu espírito. Você vê, o Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor. Aí você volta, aí você consegue entender. Você pega um capítulo 18 desse, você vê que foi vingado, foi julgado aqueles que mataram os profetas, que mataram, então foi julgado, não será julgado mais. Não haverá mais julgamento. Por isso que Jesus não volta mais, ele voltou como juiz para julgar aquela geração. Assim foi o juízo ocorrido no ano 70 DC, quando Jesus voltou pela última vez. Mas aí você pergunta, e por que que o meu pastor não me ensina isso? E por que que o meu professor de teologia não ensina isso? Eu não sei se é maldade dele, eu não sei se é porque ele não tem esse mesmo entendimento que nós temos, por nós não sermos religiosos, por nós não estarmos debaixo de doutrina de homens, então Deus dá o entendimento. Eu só sei que eu leio o livro de Apocalipse, os 22 capítulos, coisa que outrora, quando eu era um religioso, há muitos anos atrás, eu não sabia bolufas. Eu nem lia muito porque eu falava, meu Deus, eles, os líderes, não lê muito não lê muito esse livro do Apocalipse não, senão você vai ficar meio trezão, você vai ficar meio xaropão, e cuidado com isso, deixa isso é mistério, é nada. O livro, graças a Deus, o livro dos 22 capítulos, hoje a gente lê como lê, é o que eu sempre falo, é um livro, é como você lê uma receita de bolo, bolinho de chuva. Não tem mais dificuldade, por quê? Porque a gente crê no que está escrito. Aí você começa a fazer, ligar uma coisa com a outra, claro, é direcionado por Deus, aí você vê. Então, quando Jesus falou, lá em Lucas 11, que aqueles, eles seriam responsabilizados porque eles estavam acobertando, eles estavam aceitando o que os pais deles fizeram no passado, então eles, aquela geração que seria responsabilizada, aí você começa a ler, aí você vai lendo o Apocalipse, aí você chega num capítulo desse, e você vê, você fala, meu Deus, olha aqui, então quer dizer, foi assim, foi assim, foi assim. Tá nas entrelinhas. Aí você vem aqui, ó, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Apocalipse 14, quer ver? Olha que coisa interessante que fala nesse 14, ó, 6 ao 8. 14, Apocalipse 14, 6 ao 8. Então vi outro, veja que era o presente de João, era aqueles dias que ele estava vendo em espírito. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora. Por isso que o dia do Senhor, João estava no dia do Senhor, e durante os escritos, durante a cronologia do livro que foi escrevendo, chegou aqui e disse, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 8. Um segundo anjo o seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho do furor da sua prostituição. Você consegue entender que isso daqui está em um contexto da destruição de Jerusalém? Está em um contexto de juízo, de cobrança de contas de Deus? Consegue entender? Então eu não tenho dificuldade, graças a Deus, graças a Deus. Claro que eu estou aprendendo a cada dia mais, cada vídeo que eu faço a gente vai aprendendo mais. Mas já dá para a gente pegar o livro de Apocalipse e esmiuçar ele. A gente já consegue entender o Armagedon, a gente sabe que foi estabelecida a Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus, e Deus está em nosso espírito, porque está em Apocalipse 21. A gente sabe lá, Daniel 12, quando ele falou Jesus ali, Espírito respondeu para Daniel. Daniel agoniado, querendo saber, falou, Daniel, sele esse livro, porque ainda estão distantes os dias do juízo. Aí, quando vem Apocalipse 22, aí você lê lá, falando, não sele mais o livro, deixa o livro à vontade, porque chegou o juízo. Olha que coisa interessante. Isso quer dizer, você começa a entender uma coisa, vai ligando uma coisa com a outra, aí vai ficando fácil o entendimento da Bíblia. Vai ficando fácil. Eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que ninguém. Eu apenas sou um estudante, um leitor assíduo. Sabe o que é um leitor assíduo? Sou eu, da Bíblia. E a cada dia mais o Pai vai dando entendimento. Então, assim é o que eu falo para você. Se dedique. Você quer aprender de Deus? Você quer aprender da palavra? É assim que é. É você se dedicando. Você tem que ler. Eu já mostrei aí, tem aí um monte de vídeo aí que tem um aplicativo MyBible que eu uso, MyBíblia, eu uso ele. Então eu fico, ele dá bastante referência.
sabe? Então, eu não uso Bíblia de estudo, aqueles rodapé, não dá, não tem como ser. Claro, tem coisas que tem sentido, mas a maioria deles é tudo futurista. Tudo que tem na Bíblia de estudo, naquelas parte de baixo ali, é mandando para o futuro. A Bíblia de estudo tem que o nome Satanás é um ser, é um anjo caído. Quer dizer, fica difícil. Então, a gente vai buscando, Deus vai dando entendimento nos escritos bíblicos, sem precisar. O que eu consulto é o Códice Sinaítico, que é a base de onde foi tirado os textos para escrever os textos bíblicos. Aí há a diferença entre um texto e o outro, aparecem algumas diferenças, alguns acréscimos, alguma coisa é retirada, algumas palavras são mudadas, e assim segue o baile, tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem para você. Assim foi o juízo ocorrido no ano 70 DC, quando Jesus voltou pela última vez. Então, se você ainda espera Jesus voltar, ainda mais por sobre as nuvens, você está totalmente enganado, você está muito atrasado. Está muito, muito atrasado, não tem mais como. Há quase 2000 anos, porque ele voltou no ano 70, nós estamos no ano 2023. Então, quer dizer, vai fazer quase 2000 anos que ele voltou. Não tem o porquê voltar mais. A morada dele em espírito está em nosso espírito. Tá bom? Então, se foi útil, ó, dê o joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative aí o sininho para receber novas notificações e vamos em frente. Lendo, falando, passando à frente o nosso entendimento. Pode ser que às vezes não está igual ao seu. Nós vivemos em uma democracia, aparentemente até então, pelo menos na Bíblia. A Bíblia é democrática. Não sei se vai começar também perseguição, porque em outros tipos de coisa está sendo perseguição. Tem ditadura aqui no Brasil. Mas eu não sei, pelo menos na Bíblia, por enquanto, não está tendo perseguição, não. Não sei até quando. Até quando? Ainda mais que esse que assumiu aí, ele não é muito chegadinho à Bíblia, então acho que esse canal meu aqui, a tendência é eles não, pelo menos enquanto tiver esse governador, esse presidente aí, porque ele não é muito chegado à Bíblia, então ele não vai se meter com isso não, tá bom? Então, fica com essa mensagem, até a próxima, se o Pai do nosso Espírito permitir. Valeu? Tchau!